Bem, pessoal, vamos dar sequência ao assunto relacionado à transição demográfica, tá certo? Vamos lá? Bom, gente, vamos ver sobre a transição demográfica, tá? O que significa esse termo? Quanto a essa questão, como está dividida, em quantas fases, tá certo? Então, vamos ver um pouquinho o que significa a transição demográfica, tá? Bom, a transição, que significa passagem ou mudança de uma situação para outra, a transição demográfica, é uma premissa social elaborada pelo demógrafo estadunidense Frank Notestein, primeira metade do século XX, para refutar por meio de números e dados a teoria populacional malthusiana, que afirmava que o crescimento demográfico ocorria em ritmo exponencial. Na concepção da transição demográfica, verifica-se que, na verdade, existe uma tendência em que as populações de diferentes lugares crescem conforme ciclos que se intensificam e depois se reduzem sob as mais diversas razões. Tá? A teoria da transição demográfica afirma que não existe um processo único e constante de explosão demográfica ou crescimento populacional muito elevado. Quando esse fenômeno ocorre, postula-se que a tendência por parte dos diversos lugares é que haja uma posterior estabilização, sobretudo pelas sucessivas modificações nas taxas de natalidade e mortalidade. O principal efeito de transição demográfica nesse sentido seria o processo de envelhecimento populacional. Tá? Vocês veem esses índices em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Vocês podem ver que vai haver um comportamento diferenciado nos gráficos, tá certo? Por exemplo, em países desenvolvidos, a taxa de natalidade é bastante reduzida. Países da Europa, por exemplo, Alemanha, o número de velhos é maior do que o número de jovens, tá? Bom, a teoria populacional ou a transição demográfica, ela pode ser segmentada em 4 diferentes fases. Tem a primeira fase, vocês podem ver isso aqui no gráfico de vocês, aí tá, no slide. Dividido em primeira, segunda e terceira transição. Certo? Terceira transição. Tem a quarta também. A quarta transição demográfica, tá? Vamos ver sobre cada uma delas. Primeira fase, pré-transição. A primeira fase da transição demográfica, também chamada de pré-transição, ocorre quando há um certo equilíbrio entre as taxas de natalidade e mortalidade, porém, ambas com valores muito altos. Nesses casos, são sociedades que contam com um baixo desenvolvimento econômico e social, onde nascem muitas pessoas anualmente e, ao mesmo tempo, perdem-se muitas vidas em razão de epidemias, baixa expectativa de vida e precárias condições sanitárias. Tá? Um cenário como esse pode ser visto na Europa na fase inicial da sua industrialização. Lembram que eu falei a vocês de início que não tinha infraestrutura, não tinha os serviços básicos que hoje nós podemos usufruir, já poderiam os seres humanos usufruir na segunda fase da Revolução Industrial, certo? A segunda fase, aceleração ou exploração demográfica. Na segunda fase, ocorre aquilo que muitos denominam por explosão demográfica. Já está se falando o nome, né? O crescimento acentuado da população em um curto período de tempo, certo? É o que ocorre, que é a explosão, é algo imediato, rápido, entendeu? Relacionado aos tempos anteriores, tá? Mas a teoria da transição demográfica demonstra que esse processo não ocorre pelo aumento das taxas de natalidade, e sim pela diminuição brusca das taxas de mortalidade, em razão das melhorias sociais em termos de saúde, saneamento, acesso à água e outros fatores. Tá vendo? Então, quando alguns serviços começaram a entrar, ou outros que já existiam serem aperfeiçoados, o índice de mortalidade tem se reduzido bastante. Tá? Isso é por nível de região, tanto pode ser local, como pode ser a medição em nível mundial, comparando-se com anos anteriores, tá certo?
A terceira fase é a desaceleração demográfica. À medida que as sociedades se desenvolvem, a tendência geral é haver uma redução nas taxas de natalidade, o que se explica pela difusão do planejamento familiar. Numa fase da história, a mulher, graças a Deus, conquista o seu espaço no mercado de trabalho, procura ter filhos mais tarde, em busca da questão da sua carreira, tá certo? Também a questão do planejamento entre o casal, de quantos filhos devem ter, tá certo? Diferentemente da configuração familiar, que era de 10, 15, 20 filhos. Certo? Vamos lá. Esse processo passou a ser vivido no Brasil na segunda metade do século XX, sobretudo a partir da década de 70. Atualmente, as taxas de natalidade do Brasil são baixíssimas, quase sempre inferiores a 1% por ano. Atualmente, né? Porque antes da década de 70, 80, por aí, até, vamos dizer, 90, ainda era alto, mas década de 80, 90 estava já começando a desacelerar. A quarta fase da transição demográfica, a estabilização demográfica, certo? Se isso não for equilibrado, isso se torna um fator grave com relação à questão da aposentadoria dos idosos, né? Porque tem que ter um equilíbrio. Os jovens têm que trabalhar para garantir a questão da aposentadoria daqueles que irão usufruir posteriormente, certo? A estabilidade demográfica é atingida quando as taxas de natalidade e mortalidade finalmente se equilibram, mantendo patamares que, embora possam apresentar oscilações conjunturais, mantêm-se em médias muito baixas. Nesse cenário, disse que há um total controle do crescimento demográfico. Tá? Tem uma observadazinha aqui na imagem. Questão do envelhecimento populacional está relacionada à questão da qualidade de vida, os idosos vivendo mais, tá certo? Pronto. Deu uma lidazinha aqui nas fases da transição demográfica, certo? Onde vocês vão ver alguns comportamentos de cunho social que vocês podem observar aí. Vamos seguir em frente? Bom, finalmente, vamos conhecer quem é Thomas Malthus, tá? Dê uma olhada depois, você dê uma pesquisada com maiores detalhes para conhecer a biografia de Thomas Malthus, tá certo? Vamos lá? Ele criou uma teoria como uma teoria malthusiana, certo? Que ele tinha uma projeção que ele imaginava o que iria acontecer com as pessoas, né? E quanto à questão dos alimentos, se iriam atender a demanda ou não, tá? Então vamos lá. A projeção formulada por Malthus, ele nasceu em 1766, certo? Previa que a produção de alimentos não iria acompanhar o ritmo de crescimento da população mundial, gerando assim uma situação de fome pelo mundo, tá? Contudo, com os avanços da ciência, tá? Na área de tecnologia, na área agrícola, na questão da cultura, na questão da sociedade, que houve as reduções nas taxas, né, de natalidade, questão do planejamento familiar, a questão do setor agrícola, onde teve desenvolvimento da ciência, biotecnologia, certo? Isso contribuiu bastante, corroborou bastante para que essa teoria de Malthus não se cumprisse. Mas só que, posteriormente, surgiu outras pessoas que admiravam os postulados de Malthus e surgiu daí o neomalthusianismo, tá? Vamos lá? Bom, pessoal, em todos os países é medido as condições, tá? As condições socioeconômicas, certo? Dentre as quais vai estar inserida a questão da expectativa de vida ao nascer, tá? O número médio de anos em que uma pessoa poderá viver no país, região de nascimento. Quanto melhor as condições de vida, maior a expectativa em determinado local, tá? Tem regiões do planeta onde tem pessoas que chegam até os 100, 110 anos, tá? Por conta da questão socioeconômica no seu país, tá? Pirâmide etária. O que significa essa pirâmide? É uma espécie de gráfico que ela representa
dados informativos relacionados aos sexos, homem e mulher, nível de nascimento, relacionado à taxa de natalidade na base, tá? Número de jovens, adultos e idosos, tá certo? Vamos lá. Pirâmide etária, gráfico que mostra a distribuição de uma população dividida por sexo, tá? Sexo masculino e feminino, e por faixas etárias, etária relacionado a idades, tá certo? Bom, tem características que vocês podem fazer uma leitura para determinar se um país é desenvolvido ou subdesenvolvido, ou um país em transição, tá? Em transição. Bom, países subdesenvolvidos tendem a apresentar uma pirâmide etária com base larga e ápice estreito, ou seja, base larga, certo? A parte que começa do zero aqui do chão, da base, já está dizendo o nome, né? Base. E o ápice é a pontinha, lá em cima, que vai se estreitando, tá certo? Ali as idades, certo? O número de idosos que chegam até um certo período de vida, tá? A diferença na leitura da pirâmide etária é isso aí. Se um país tem a base larga, o corpo estreito e o ápice estreito demais, ele representa que é um país subdesenvolvido. Países desenvolvidos tendem a apresentar pirâmide com base estreita e a porção central e o ápice mais largos. Tá certo, gente? Nunca esqueçam. Tem um terceiro também da pirâmide de um país em desenvolvimento. Ele começa a ficar com a configuração muito parecida com um país desenvolvido, tá? Vamos seguir. Bom, gente, a pirâmide etária também ela pode expressar a questão da PEA e da PEI, tá? A PEA, certo? Quanto à distribuição da população dentro de um país, pode ser expressa também dentro da pirâmide etária, tá? A partir do engajamento em atividades econômicas, ela pode ser dividida em PEA e PI. PEA é uma população economicamente ativa, certo? Que significa o quê? Uma parcela da população que está, né, em condições já de trabalhar, de exercer alguma atividade remunerada, estando empregado ou não, tá? Fazem parte da PEA. Agora, a PI, população economicamente inativa, habitantes que dependem da PEA, como, por exemplo, crianças, aposentados, por exemplo, tá? Crianças aposentadas, por exemplo. Mas, se perguntar, mas aqui, professor, o senhor está dizendo que tem pessoas que estão trabalhando ou não, ela não seria da PI? Não, não seria da PI, primeiro. Que aqui está falando em questão de se estar apta, de já estar preparada para exercer atividade no mercado de trabalho. Estão entendendo isso aí? PEA, população economicamente ativa, trabalhando ou não, mas estando com idade de exercer alguma função remunerada, faz parte da PEA, tá certo? Quando eu era mais jovem, eu me confundia muito quando fazia provas com relação a isso, tá? Vamos lá. Países subdesenvolvidos com a PEA muito elevada geralmente apresentam problemas relacionados à falta de emprego, principalmente quando não tem um número de jovens suficientes para atender a questão da previdência social, né, para aqueles que já estão se aposentando, certo? Bom, em alguns casos pode haver um bônus demográfico. Países que ganham com o fato de existir uma parcela formada pela maioria dos seus habitantes na PEA, pois pagam impostos e ocupam vários postos de trabalho, certo? Se a população tem esse equilíbrio, a previdência social ela fica na sua estabilidade, dentro da sua normalidade, tá? Países desenvolvidos que passam por uma transição demográfica tendem a apresentar a população economicamente inativa elevada, o que aumenta gastos do Estado com saúde e assistência social, por exemplo, tá certo? Bom, vamos seguir adiante. Bom, pessoal, para terminar,
Gostaria de externar meus agradecimentos a todos vocês, certo? Desejando que as coisas se normalizem o mais breve possível, né? E sempre com foco nos estudos, tá certo? Para que vocês possam lutar e vencer, certo? Porque o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Essa frase foi mencionada no filme Gladiador, tá certo? A vida é cheia de lutas, dificuldades, mas porém a vitória é sempre gratificante, tá bom? Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.